Amém? Hoje é um dia muito especial, um dia de vitória para todos nós. Amém? Dia de celebrarmos, dia de vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus, possa trazer luz, Deus, ao nosso coração, à nossa mente. Que, ó Pai, os nossos ouvidos estejam sensíveis, nosso coração esteja aberto. Que em nome de Jesus o Senhor repreenda toda distração, tudo, ó Pai, que nos preocupa. E que a nossa mente agora esteja somente cativa ao Senhor. Que através do Teu Espírito o Senhor possa falar conosco. Através da Tua palavra, Deus, possamos sair daqui edificados. E mais que edificados, possamos sair daqui transformados. Possamos sair daqui libertos. Páscoa fala disso, Deus, de libertação. Possamos sair daqui plenamente libertos de todas as nossas amarras, tudo aquilo que nos afasta de Ti. E que através da Tua palavra chegue luz e chegue entendimento ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia especial para nós. Eu quero, de uma forma breve, compartilhar com você sobre a Páscoa, sobre a sexta-feira e sobre hoje, que é o domingo da ressurreição. Eu já li esse relato aqui alguns anos atrás, mas todas as vezes que tem Páscoa eu me lembro desse relato que eu conheci quando eu era adolescente. E sempre que chega o momento da Páscoa, eu me lembro desse relato e hoje sei que alguns já conhecem, já compartilhei aqui, mas eu queria relatar com vocês mais uma vez. Nós vamos falar sobre a Páscoa, que representa o nosso passado, o que ela representa no nosso presente e o que ela representa no nosso futuro. Amém? Páscoa fala sobre o nosso passado, fala sobre o nosso presente e fala sobre o nosso futuro. Quero começar falando sobre o nosso passado. Sobre a crucificação que aconteceu naquela sexta-feira. Esse é um relato de um cirurgião francês que dá aula há muito tempo. Por 13 anos ele viveu em companhia de cadáveres e durante toda a sua carreira estudou anatomia a fundo. Ele pode escrever sem presunção a respeito de morte como foi aquela. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata esse fato é um médico, Lucas, e o faz com precisão de um clínico. O suar sangue é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocar suar sangue é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção e por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele. Então, esse suor se escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltipla
sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam Jesus com chibatadas a pele. Golpeiam Jesus com chibatadas, a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio vem sobre a sua fronte, a cabeça gira em vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não tivesse preso no alto pelos pulsos, certamente ele cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros que os da acácia, os algozes colocam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a sua cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa em média uns 50 quilos. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedras. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, cansado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, lhe escorrega e esfola suas costas. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas. E tirar aquela túnica produz muita dor. Quem já tirou uma atadura de gaze e de uma grande ferida percebe como se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descobertos pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma dor ainda mais terrível. Mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas e as suas chagas se incrustam de pé e pedras. Depositam sobre o braço horizontal da cruz, e os carrascos começam a tomar mais medidas. Com uma broca é feita um furo de madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego pontudo e quadrado, apoiam-se sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor terrível, agudíssima, que se difundiu pelos cabelos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um terror que durará em média de 3 horas.
O carrasco e seu ajudante se empunham à extremidade da trava, elevam Jesus, colocam primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, faz-o tombar para trás, encosta-se à estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixa um braço horizontal da cruz sobre a estaca. Os ombros da vítima esfregam sobre a madeira. A ponta cortante da grande coroa de espinhos penetra sobre o seu crânio. A cabeça de Jesus se inclina para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de se apoiar na madeira. Cada vez que ele levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Depois disso, eles pregam seus pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu nada desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, ele tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida ácida, em uso dos militares. Tudo aquilo é uma tortura. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem, uma contração que vai se acentuando. Os bíceps estão esticados, os dedos se curvam. É como acontece com alguém ferido de tétano. A isso os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem, e em seguida aqueles entre as costelas, os do pescoço, os respiratórios, a respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar já não é mais o mesmo. Não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. É como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma numa cor violeta. Jesus, então, é envolvido por asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora da órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se em pequenos golpes, se eleva, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna mais ampla, mais profunda. E para que esse esforço? Porque Jesus queria dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele falar, deverá levar-se tendo como apoio o prego dos pés. Isso é inimaginável. Atraído pelo sangue que ainda escorre, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo, serão 15 horas, 3 horas da tarde, depois de uma tortura que durou 3 horas. Todas as suas dores, toda a sua sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos lhe arrancaram um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus então grita: tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Logo após, ele morre, no meu lugar e no seu.
sexta-feira, talvez você tenha a mesma dúvida que eu tinha. Eu falava, como que ele morreu sexta-feira, ressuscitou 3 dias e foi domingo? Pensava, essa conta não bate, se ele morreu sexta-feira. Uma vez eu estava escutando uma palavra e entendi isso. Procurei saber, entendi. Os dias naquela época não eram contados como nós contamos hoje, né, a partir da meia-noite. Os dias eram contados a partir do pôr do sol. E como Jesus foi sacrificado às 3 horas da tarde, às 15 horas, aquele já se contava o primeiro dia. Então, a partir do pôr do sol da sexta-feira, que é por volta das 18 horas, a partir das 18 horas da sexta-feira já se começava o segundo dia. Às 18 horas do sábado, no pôr do sol, mais uma vez, começava a se contar o terceiro dia. Lucas capítulo 24. Vou falar para você sobre o domingo. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres, a Pâmela, né? As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembra-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, e quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com ela. Mas eles não acreditaram das mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que tinha acontecido. O que de triste aconteceu na sexta-feira, no domingo veio a redenção. Pâmela e suas amigas, quando chegaram ao sepulcro, encontraram a pedra removida. E quando o anjo lhe falou que elas não precisavam procurar mais por ali, porque Jesus havia ressuscitado entre os mortos. Isso é maravilhoso. Querido, Páscoa nos fala do nosso passado. Páscoa nos fala do nosso presente e Páscoa nos fala do nosso futuro. No passado, fala sobre a sexta-feira que Jesus morreu. Esse relato que eu li não é um relato bíblico, mas é um relato científico. E dá para a gente pelo menos imaginar quanto sofrimento foi que ele passou naquela tarde. Ele morreu. A Bíblia em 2 Coríntios 5, 21
fala que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, para que por meio dele, eu e você, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não tinha erro algum, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que não tinha errado, aquele que era santo, aquele que era puro, aquele que era justo, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, e por meio dele, por meio daquilo que ele fez por nós naquela sexta-feira, hoje nós fomos feitos a justiça de Deus. Isso é maravilhoso. É triste ver um relato como esse, é triste ver quanta dor, mas querido, ali estava a nossa vitória, ali no meu lugar, no seu lugar, era para nós estarmos ali. Nós que temos pecado, nós que tínhamos pecado, nós que pecamos até hoje, aquele lugar era meu e seu, mas aquele que não conheceu o pecado se fez por nós. Aleluia! E hoje nós podemos celebrar, e mesmo naquela sexta-feira tão dolorosa, tão triste, ali foi o começo da nossa vitória, ali foi o começo da nossa redenção. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Páscoa nos fala um pouco desse passado, mas Páscoa também fala do nosso presente, porque é o terceiro dia após aquela sexta-feira, bem cedo. Tem algumas traduções que falam que ainda era escuro quando aquelas mulheres chegaram naquele sepulcro. E fala que quando elas chegaram, a pedra estava removida, e quando elas oraram, não tinha mais ninguém ali. A morte foi vencida. O túmulo estava vazio. Tem pessoas aí que se dizem deuses, mas se você for lá no túmulo de Maomé, lá vai estar escrito: aqui estão os restos mortais de Maomé. Se você for lá no túmulo de Buda, lá vai estar escrito: aqui estão os restos mortais de Buda. Mas se você for lá no sepulcro de Jesus, lá estará vazio, porque não tem ninguém mais lá. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. 1 Coríntios 15 fala: quando esse corpo corruptível se tornar incorruptibilidade, e o que é mortal se tornar imortalidade, então se dirá: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está? Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Fala assim para o seu irmão: fica firme. Fala com ele: fica firme. Fica firme. Fica firme, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Fica firme, meu irmão. A morte foi vencida, o túmulo está vazio, a obra que Jesus fez foi aceita, e a vida abundante para todo aquele que crê nessa verdade. A vida para todo aquele que crê nessa verdade. A obra foi aceita. O sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai. E todo aquele que crê
todo aquele que crê nessa verdade, a vida e a vida para sempre. Onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus matou a morte. Jesus matou a morte. Aniquilou, riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz e nos libertou para sempre. Aleluia. Esse aqui a Páscoa fala sobre o nosso presente. A vida para todo aquele que crê nessa verdade. Mas a Páscoa também fala sobre o nosso futuro. Sabe por quê, querido? Porque esse Jesus que morreu, esse Jesus que ressuscitou, Ele voltará. Meu irmão, eu quero que você aprenda a se alegrar com isso. Jesus voltará. Ele voltará para reinar com justiça. Ele voltará para julgar e para reinar com justiça. Essa é a nossa esperança, querido. Jesus voltará. Tudo isso aqui vai ficar para trás, toda dor, todo sofrimento. Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Jesus vai vir para buscar aqueles que creram na verdade, aqueles que aceitaram Ele como Senhor da sua vida. Ele vai voltar para nos buscar, querido. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Jesus Cristo vai voltar e vai nos buscar. Lucas fala em Atos, ele fala assim: olha, Galileus, esse mesmo Jesus que entre vocês está subindo, em breve vocês verão, da mesma forma que ele subiu, ele irá voltar. Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. O mesmo Cristo que veio, voltará para consumar todas as coisas, julgar com justiça e estabelecer o seu reino. Aleluia. Aleluia. Ele voltará para buscar a sua igreja. A Páscoa, querido, nos traz a memória que nós não seguimos um Jesus que está morto. Nós seguimos um Jesus que está vivo. E a nossa esperança é essa. Que Ele nos resgatou do império das trevas. Esteve conosco no nosso passado. Está conosco hoje no nosso presente. E nos levará para viver com Ele eternamente. Isso precisa arder no nosso coração, querido. Esse desejo precisa arder no nosso coração. Isso precisa tomar conta da nossa mente, do nosso coração. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós precisamos nos preparar para estar com Ele. A pastora Simone pregou aqui na sexta-feira, a pastora Andréia pregou hoje de manhã. E elas deram explicações. Páscoa significa passagem, significa passar por cima. Páscoa significa a libertação de um povo que estava sendo escravizado pelo Egito. O povo estava escravizado e Deus anunciou que naquela noite iria mandar um anjo da morte que iriam matar todos os primogênitos naquela noite. Mas o anjo iria passar por cima de todas as portas que estivessem com o sangue do cordeiro na porta.
Páscoa significa passagem. E depois daquilo, depois que o anjo da morte passou, e aconteceu toda aquela dor naquela região, daquele dia em diante, o governador do Egito resolveu deixar que o povo fosse adorar ao Senhor, deixar que o povo fosse para onde ele quisesse, e daquele dia em diante, o povo se tornou um povo livre. Páscoa tem o significado de libertação. O povo hebreu foi liberto das mãos do Egito. Páscoa para nós hoje significa que Deus quer nos libertar do poder do inferno. Ele quer te libertar do poder das trevas. Ele quer te libertar do poder do pecado. Ele quer te libertar de todo mal e te fazer uma pessoa livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Páscoa é libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Jesus quer que hoje você se torne livre daquilo que está te prendendo. Eu confesso que antigamente, André até falou aqui hoje pela manhã, antigamente a gente comemorava a festa da Páscoa com mais intensidade. Antigamente a gente comemorava a festa da Páscoa, a gente ficava esperando, e quando chegava a festa da Páscoa a gente comemorava a morte e a ressurreição de Jesus. Mas eu quero te dizer nessa noite que se você perdeu essa expectativa, se a Páscoa para você, se hoje é um culto para você como os outros, se hoje para você é um culto normal como é um culto de todo domingo, se sexta-feira foi para você apenas um feriado que você pôde descansar na sua casa, eu quero te dizer, Jesus quer marcar a sua Páscoa nessa noite, trazendo libertação sobre a sua vida. Trazendo libertação sobre a sua vida. Libertação de quê? Daquilo que você precisa ser liberto. Se tiver pessoas aqui nessa noite presas em vícios, Jesus que ressuscitou dentre os mortos quer te libertar nessa noite. Se tiver pessoas aqui presas em qualquer situação, Jesus que ressuscitou os mortos quer te libertar nessa noite. Talvez você esteja pensando assim, mas eu não tenho vício, mas eu tô tranquilo, em paz. Querido, já falei isso aqui 1000 vezes. Eu fui liberto, sabe de quê? Da timidez. Tem pessoas aqui que precisam ser libertas da procrastinação. Tem pessoas que precisam ser libertas da timidez. Tem pessoas que precisam ser libertas da pornografia. Tem pessoas que precisam ser libertas da mentira. Tem pessoas que precisam ser libertas da imoralidade. Tem pessoas que precisam ser libertas da fofoca. Para isso Jesus ressuscitou, querido, para nos libertar dos nossos pecados, para nos fazer pessoas livres, para nos fazer pessoas que vão andar, que vão caminhar, que vão viver, mesmo nas lutas, mesmo nas circunstâncias, mas vão viver pessoas livres, pessoas que estão aguardando e esperando aquele grande dia, o dia que Ele voltará para nos buscar. Pastor Andréia falou que hoje pela manhã que foi liberta de algo essa semana. Eu também. Páscoa sempre traz algo tão bom no meu coração. Eu falei, Senhor, eu também quero ser marcado nisso nessa noite.
Me liberta. Que eu quero dar passos mais largos. Que eu quero dar passos mais largos. Eu quero subir mais alto. E eu quero estar mais perto de Ti. Eu não sei se tem algo te prendendo nessa noite. Eu não sei se tem algo te prendendo nesses dias. Eu não sei se você está doente psicologicamente ou naturalmente. Não sei se você está doente na sua saúde, na sua carne. Não sei se você está doente no seu espírito. Não sei se você está doente na sua alma, nos seus sentimentos. Mas o que você estiver precisando, aquele que ressuscitou entre os mortos, aquele que venceu a morte, aquele que vive, que reina, aquele que voltará, aquele que é o alfa, o ômega, aquele que é o princípio e o fim, ele está aqui nessa noite para libertar a sua vida. Que essa Páscoa seja uma Páscoa que você vai ser marcada pela libertação que somente o sangue de Jesus que verteu naquela cruz pode fazer por mim e por você. Deixa Jesus marcar sua vida nessa noite. Deixa Ele restaurar o seu coração. Deixa Ele fortalecer a sua caminhada. Deixa Ele amparar o seu momento difícil. Deixa Ele te sustentar nas suas lutas. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu todo aquele relato doloroso que nós contamos aqui agora, aquele que passou tudo aquilo, mas venceu, e com Ele nós venceremos também. Deixa Ele te libertar nessa noite. Fica de pé no seu lugar.